Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, e hoje vamos continuar falando, melhor dizendo, sobre o Tribunal do Júri. Sempre temas importantíssimos para quem atua ou deseja atuar nessa maravilhosa, fascinante área do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. E hoje a gente vai continuar falando especificamente já na segunda fase do júri. No vídeo passado, a gente já adentrou a segunda fase do Tribunal do Júri, que é o denominado Judicium Causae, ou juízo da causa, ou juízo de mérito. Enfim, a gente sempre brinca dizendo que é aí no plenário do júri em que o filho chora e a mãe não vê, né? Tá certo? Então, é a última oportunidade que o réu tem, caso ele tenha sido remetido, enviado, encaminhado para o Tribunal do Júri, para ele obter uma solução para o seu caso. Preferentemente, uma solução positiva. Se não absolvição, ao menos uma decisão que possa colocá-lo o mais rápido possível para a liberdade, não é mesmo? Pois bem, então, os preparativos hoje, esse é o tema de hoje, preparativos para a sessão de júri. Preparativos. É claro que eu vou aqui fazer um resumo, um resumão, porque é muita coisa. Mas olha, dicas para que o colega advogado, advogada, esteja bem preparado para a sessão de júri. Claro, primeira, prepare o processo, Leia, releia e assim faça quantas vezes, tá bom? Forem necessárias. Então você terá que ter o domínio dos fatos. Leia essa frase, é do grande político, jurista romano Marco Pórcio Catão. Domine os fatos e as palavras brotarão do seu coração. Então você tem que conhecer o processo capa a capa. Você conhecendo o processo, isso já te dá aí 50% de segurança. Você tem que conhecer o processo. Mais que isso, além de conhecer o processo, você já tem que ter enumerado, você já deve ter enumerado, os pontos favoráveis para a defesa e também, todo mundo esquece disso agora, hein? Os pontos favoráveis para a acusação. Claro, porque você não vai falar lá em berço esplêndido. Você não vai falar para uma plateia, tá bom? Que vai concordar com tudo que você falar. Sejam os jurados, seja principalmente a acusação, o promotor, o assistente, que estarão ali atentos à sua fala, à sua linha de argumentação, a prova que você vai utilizar para convencer o conselho de sentença, e não raro, vão te pedir uma parte, isto é, quando não interferirem diretamente sem pedir a partes, não é mesmo? Então, você tem que tomar cuidado, tá bom? Para você saber os pontos positivos da acusação e com isso se antecipar às respostas. Se antecipar, tá bom? A esses tipos de questionamentos e já ter ali a resposta, já ter o antídoto, já ter ali o contraponto. Porque é fácil a gente acreditar uma tese ou teses defensivas, em cima dela trabalharmos, mas esquecendo, tá bom? Que a parte contrária também elencou os pontos favoráveis a ela. Então você tem que fazer esse filtro, fazer o papel aí mesmo do advogado do diabo, e ver os pontos favoráveis da acusação. Ou seja, os pontos favoráveis da defesa, você tem que preparar, já ter preparado, já ter lido a boa doutrina, a boa jurisprudência, conhecer o processo capa a capa e saber os pontos frágeis, os pontos nevrálgicos da defesa e favoráveis à acusação, não é mesmo?
bom? Porque o seu auditório vai estar atento. O auditório aí, claro, em sentido amplo, né? Jurados e acusação, né? Então, é recomendável que você, na véspera do júri, faça esse repasse com calma, né? Porque você já terá essa preparação bem antes da véspera. A véspera é só ali uma rápida olhadela nos pontos principais, reforçar esse ponto ou outro, enfim, tá bom? Já terei lido as teses defensivas, ou tese, né? Já terei lido as teses, portanto, saber a linha de raciocínio, a linha de argumentação, tá? Qual a tese é mais favorável, qual que não é mesmo? Mais que isso, você deverá ter aí os apontamentos. O que são os apontamentos? Apontamentos do processo que você leu. Eu faço assim, tá? Eu leio o processo e vou colocando ali, tá? Todas as folhas com observações que eu reputar de interesse para a defesa e também de interesse para a acusação. Aquilo que eu disse há pouco, né? Elencar os pontos que são também favoráveis ao seu adversário, para você não ser pego de surpresa com um argumento muito forte, contundente, da parte contrária, e que poderá convencer, seduzir, induzir o conselho de sentença a desfavor do seu cliente, tá bom? Então faça apontamentos. Por exemplo, folhas 2, denúncia. Folhas 28, boletim de ocorrência. Folhas 32, laudo cadavérico. Folhas 59, depoimento da testemunha fulano de tal. Folha 62, depoimento policial da testemunha Beltrano de tal. Folha 78, interrogatório do cliente na polícia. E por aí vai, gente. E em cada apontamento, você pode colocar observação. Aí você destaca aquele ponto, tá bom? Que você vai realçar a favor do seu cliente ou, tá? Como uma medida de atenção maior em pontos negativos também. Então, observações em geral. Tanto as que lhe sejam favoráveis, como as que lhe sejam desfavoráveis. Para você, repito, se preparar. Se preparar. Então, leve os apontamentos, coloque na bancada lá no dia, na bancada da defesa, por escrito, ou no notebook, se você preferir. Não é verdade? Leve também as perguntas prontas. As possíveis perguntas que você poderá formular, tá bom? Às testemunhas, tanto da acusação como da defesa, aos peritos, né? E, claro, ao seu próprio cliente, o réu. Então, eu faço assim, eu elaboro aquelas perguntas cruciais, importantes, aquelas perguntas que não podem passar batidas, desapercebidas. Eu levo por escrito e vou ticando, na medida em que a testemunha e o próprio cliente vão respondendo. Eu vou ticando ali, vou eliminando, para eu não esquecer. Não confie na memória, não confie só no talento. Talento é bom, mas se você levar por escrito, melhor ainda. Claro, né, que durante a inquirição de testemunha, da acusação, defesa, peritos, interrogatório do seu cliente, claro que poderão surgir outras perguntas na hora. Tá? Poderão surgir outras perguntas na hora. E aí você vai ter que ter o tino, né? Você vai ter que ter o time aí de elaborar as perguntas na hora mesmo, surgidas ao vivo e a cores, não é mesmo? Então, cada caso será um caso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Levar também, claro, o processo em si, ou no notebook, né? Você pode consultar ali numa internet, ou fisicamente, tá bom? Ou fisicamente, né? Então, você terá que ter todo esse material. Doutrina, que é o direito pensado, é o direito dos autores, tá bom? Trechos você poderá ler, destacar, e que pode ir ao encontro da sua tese ou teses defensivas.
balística forense, medicina legal, tá bom? Isso daí você pode ler na hora ali, não precisa juntar com antecedência. Tá? Então, levem também julgados a respeito, julgados dos tribunais, especialmente do tribunal por onde correr o seu processo. Se aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, tente encontrar julgados, jurisprudência, do TJSP. Se for lá do Rio de Janeiro, procure julgados ali do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se é no Rio Grande do Sul, mesma coisa. Se é ali do Rio Grande do Norte, Maceió, Sergipe, Bahia, o mesmo procedimento. Claro, e também julgados dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Né? Claro, você não vai encontrar exatamente um julgado assim semelhante, não é mesmo? Mas que trate daquela mesma matéria e que possa reforçar perante o conselho de sentença, perante os jurados, a sua tese ou teses defensivas. Tá? Outra coisa também, na véspera, tá bom? Você pode fazer uma imagem mental, você chegando lá no plenário do júri, sendo bem recebido pelos funcionários, pelo juiz, pela acusação. Né? Você tendo uma boa atuação, faça uma filmagem interna, tá bom? Faça uma imagem mental, você tendo uma boa atuação, você tendo bom resultado, tá? Você vai trazer essas informações, essas visões mentais para a sua mente e, consequentemente, ela vai transmitir isso para a consciência, digamos assim, né? A consciência muda. A consciência muda é o subconsciente, tá bom? Ele é influenciado pela mente consciente. A mente consciente. Então, tudo que você colocar na mente consciente, o nosso raciocínio, ele vai seguramente transmitir isso daí para o subconsciente, tá bom? Que é como se fosse um computador ali aguardando uma programação. Então, se você colocar uma programação boa, ele vai reagir positivamente. Se você colocar uma programação ruim, pessimista, ele vai agir da mesma maneira. Então, faz um relaxamento aí, de uns 5, 10 minutos, imaginando você no plenário, com uma boa atuação, né? Uma boa oratória, uma boa fala, tá bom? Bons gestos, ajuda bastante. Tenha uma boa noite de sono. O sono serve, o descanso, né? Serve para afiarmos o machado, chegarmos lá descansados, não é mesmo? Chegarmos lá no plenário do júri descansados. Isso é muito importante. Tá? Descanso, um bom sono, uma alimentação leve na véspera, né? Para não ter nenhum tipo aí de problema intestinal, algo do tipo, né? Estomacal. Enfim, para você levantar cedo, disposto, com uma boa noite de sono, ter tido uma boa alimentação na véspera, ter repassado os pontos importantes, né? Lido o processo já, feito apontamentos, tá bom? Enfim, são essas então as recomendações iniciais. Claro, né? Você já terá tido também um contato com o cliente, com o réu. Se ele estiver solto, já deverá ter comparecido ao seu escritório para ensaiar com ele já o interrogatório. Se ele estiver preso, você já deverá ter ido visitá-lo lá no cárcere. Nunca deixe para fazer isso lá no próprio dia do plenário, a não ser que, né, por motivo de força maior, você não possa ter tido um contato direto com ele nas vésperas do plenário do júri, tá bom? Porque no dia a situação fica um pouquinho tensa, né? Você está no plenário ali, a adrenalina já está a 1000, não é mesmo? Então já será interessante você já ter tido essa entrevista reservada e pessoal com o seu cliente. Solto no seu escritório, preso lá no presídio. Vá ao encontro dele. Tá bom? Bem, com essas considerações preliminares aí,
Claro que haverá muito mais para falar sobre isso ao longo aí, né, dos nossos vídeos, tá bom, gente? Mas procurei passar aí as primeiras precauções, os primeiros detalhes que o colega advogado e advogada tem que observar, tá bom? Na véspera da sessão de um tribunal do júri. Fico por aqui, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que temos aqui um segmento que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É um serviço que o nosso escritório aqui está proporcionando no sentido de orientar o colega advogado e advogada em casos reais que ele tenha no seu escritório. Caso do júri. Mas o colega dispensa um caso do júri porque nunca fez, não tem experiência, né? Ou não tem tanta confiança assim, fez 1, 2. Então, para suprir essa necessidade, a gente lançou essa mentoria no Tribunal do Júri, que é feita mediante consultoria ou até parceria. Saiba mais entrando agora mesmo em contato conosco. Tá bem, gente? Fico por aqui, tá bom? Obrigado e até a próxima.